Fala galera, tudo beleza? Tudo bem com vocês? Professor Fábio Silva, mais uma aulinha de matemática e hoje a gente vai estudar o comprimento da circunferência. Tudo bem? Vou colocar aqui em tela cheia e vamos lá. Assim, ó, a partir de um ponto no plano, o centro, né? Aqui um plano, digamos que eu tenho aqui um ponto no centro. Uma circunferência é uma linha formada por todos os pontos desse plano que estão a uma mesma distância do centro. Então, digamos aqui eu tenho um ponto no centro e aqui nessa borda eu tenho vários pontos, né? Um conjunto de pontos. Então, o que a gente tem em comum aqui, ó? Que todos esses pontos eles estão a uma mesma distância do centro. E o conjunto desses pontos aqui, né, galera, vai formar a nossa circunferência. Em outras palavras, né, imagine aquela pizza de catupiry, né? Aquela pizza perfeita. E que seria a borda, que seria o comprimento da circunferência, né? Seria a borda da pizza. Um exemplo bem comum também, a gente tem aqui, né, a roda de bicicleta, né? Por exemplo, se você observar, o que seria a circunferência aqui? Seria o aro da bicicleta, né? Ou o pneu também, né? Então, a circunferência é isso aqui, galera. Essa borda, beleza? E a distância que a gente tem é igualzinho lá, a referência que a gente trouxe aqui, né? A distância que eu tenho do centro, né? Até o canto aqui, até essa borda, a gente chama de raio, né? Então, daqui para cá eu tenho raio. Tá ok? E quando eu tenho aqui ó, um segmento que passa pelo centro e vai até outra borda, esse segmento aqui, ele é o diâmetro, né? E o diâmetro, você sabe aí que a gente vai ter dois raios, tudo bem? Então, a informação importante aqui é você lembrar que o diâmetro, ele tem dois raios. Então, a fórmula basicamente é, galera, a gente lembrar lá, né? O primeiro da circunferência é 2 vezes π vezes o raio. Se você consegue lembrar da fórmula, pô, beleza. Agora, se você tem dificuldade em memorizar esse tipo de fórmula, o que a gente pode fazer? A gente pode deduzir essa fórmula, né? E a dedução, galera, a gente pensar o seguinte, ó. Pensar que o número π, né? Que é um número irracional, 3,1415. Já conhece aí o número π, né? O que acontece no número π aqui, galera? Se eu pegar o comprimento da circunferência e dividir pelo diâmetro, eu vou chegar aqui no π. Como assim, professor? Aqui, ó. Se eu pegasse aqui esse comprimento e dividisse pelo diâmetro, a gente encontraria um valor aproximadamente 3,14. Beleza? E dessa ideia aqui que a gente vai chegar nessa formulazinha aqui. Ok? Então vamos lá. Vamos pensar aqui. O comprimento dividido pelo diâmetro é igual ao valor do π. Ok? Aí o que a gente pode fazer? Passa o diâmetro multiplicando por outro lado, né? E aí chegaríamos na nossa primeira formulazinha, ó. Diâmetro vezes o π. Tá ok? Essa já seria uma das formas para a gente calcular o comprimento da circunferência. Qual seria a outra? A outra é você lembrar que o diâmetro, né? Ele equivale a 2 raios. Né? Acabei de mostrar isso para vocês. Beleza, essa seria uma das formas de você encontrar o comprimento da circunferência, né? Quando você tem o diâmetro. Mas aí eu também posso encontrar uma segunda fórmula. Pensando no seguinte, ó. O diâmetro não é igual a 2 raios? Então, no lugar do diâmetro, eu coloco 2r. Beleza? Então, tenho aqui a nossa segunda fórmula. Só que a gente não tem o costume de falar 2rπ, né? Aí a gente fala o quê? 2πr. Simplesmente trocaram de posição aqui esses dois. Belezinha? Mas a ideia é você lembrar, né? Precisou do comprimento da circunferência, lembrar que é 2πr. Ok? Mas se der amnésia, é interessante você conhecer esse caminho aí para não ficar só memorizando a fórmula. Tá bom? Vamos lá, bora praticar um pouquinho aí. Vou deixar aqui para vocês em tela cheia. Pausa o vídeo, tenta resolver. Aí depois tu confirma o gabarito aqui com a gente. Uma indústria está projetando tampas circulares para panelas de pressão. Uma das tampas terá um elástico ao redor para garantir a vedação. Se o raio dessa tampa circular é aproximadamente 9,6, qual deve ser o comprimento do elástico necessário para contornar a tampa? Então aqui, galera, vamos analisar aqui a situação. Ó. A gente tem aqui uma tampa, né? Beleza? A gente tem informação no texto que o raio, a distância daqui até aqui é o raio.
E ele está falando do elástico, né? Que seria a borda, né? O elástico aqui ele vai fazer a borda, ou seja, o comprimento da circunferência. Tudo bem? Aí você vai ter que lembrar lá que o comprimento da circunferência é igual a 2 vezes π vezes o raio. Então tem o que? 2. Aqui no texto ele pede para usar, para ficar usando no lugar do π, né? 3,1. Então se pedir no texto, ó, use π igual a 3,1, você usa. Use π igual a 3, você usa 3. Então aqui no lugar do π eu vou colocar, ó, 3,1. O raio é 9,6. A ordem não importa, galera. Então, para quem tem dificuldade nisso aqui, ó, tu sabe se tu tem uma multiplicação, tanto faz tu multiplicar esses dois e depois com 9, ou tu multiplicar isso aqui e depois dobrar o valor, tanto faz, galera. Fica a teu critério. Tudo bem? Vou fazer assim, ó. Tu poderia pensar no dobro, né? Por exemplo, multiplicar por 2 é o dobro, né, galera? Então, qual seria o dobro de 3,1? 6,2. Beleza? Agora eu multiplico por 9,6. Então vai ficar assim, ó, 9,6 vezes 3,2. Aqui é onde a maioria erra, né? O pessoal que tem dificuldade de fazer esse tipo de continha aqui, ó. Tem que praticar, galera. Qual a ideia aqui na hora de resolver a multiplicação? Tu multiplica como se não existisse essa vírgula aí, tá bom? Aí no final a gente faz a correção desse erro aí. Então vamos lá. Eu tenho 2 vezes 6 que vai dar 12, vai 1. 2 vezes 9 vai dar 18, com 1, 19. Beleza. Quando eu iniciar a próxima multiplicação, nesse caso aqui com 6, lembra que a resposta eu não coloco embaixo da unidade, eu coloco embaixo da dezena. Tá bom? Então aqui, ó, 6 vezes 6, 36. Vai 3. Fica 6, vai 3. Aí tem, ó, 6 vezes 9. Tu pode pensar em 6 vezes 10, que é 60, né? Aí 60 tu tira 6, ó, fica 54. Então 6 vezes 9 dá 54. Mais 3, 57. Belezinha? Então, o nosso gabarito aqui vai dar o quê? Desce o 2, aqui vai dar 15, vai 1, aqui dá 8 com 1 dá 9, desce 5. Observe que depois da vírgula eu tenho quantos números depois da vírgula aqui, ó? 2 números, né? Então, conta 2 números e passa a vírgula. O nosso gabarito, né? Como é aproximadamente 59. E seria aqui 59 mais próximo de 60, né? Deu aqui o número quebrado, não deu exato, né, galera? 59,52. Então, nosso gabarito seria a letra D. De boa, galera? Então, basicamente, o que a gente está fazendo aqui? A gente está treinando a fórmula do comprimento da circunferência, exercitando, né, o uso dessa fórmula aqui. Lógico que não tem só essa aplicação, né? A gente vai trabalhar um pouquinho na geometria espacial, cilindro. Então, é interessante você conhecer esse tipo de fórmula aqui, que é o comprimento da circunferência. A próxima questão, tá? Separei só 2 questões, o vídeo não ficar tão longo. Então, aquela ideia, galera, pausa o vídeo, tenta resolver, e aí depois tu confirma o gabarito. Vamos lá, tela cheia para vocês. Em uma praça, há uma pista de corrida circular com 50 metros de raio. Um corredor deu 7 voltas completas nessa pista. Esse corredor percorreu aproximadamente... Observe que aqui, galera, não vê aquela, né, use pi igual a tanto, né? E nem nas alternativas, beleza? Então aqui a gente pode utilizar, como a gente já vem utilizando, né? A gente pode utilizar no lugar do pi aqui, aproximadamente 3,14. Tudo bem? Vamos lá. O comprimento da circunferência, 2 vezes π vezes o raio. Então eu tenho 2 vezes 3,14 vezes o raio, né? O raio aqui é 50, né, galera? E o que tu pode fazer? Já que a multiplicação, a ordem aqui, ela não importa, é interessante fazer aqui logo então, né? 2 vezes 50, né? Quanto é que seria 2 vezes 50? É 100. Então, eu tenho 100 vezes 3,14. E tu sabe muito bem que multiplicar por 100, né, galera? Multiplicar por 100 é só avançar 2 casas para a direita, né? Então, 100 vezes 3,14 vai dar o quê? 314. Só que isso aqui, galera, ainda não é o nosso gabarito. Isso aqui seria uma volta. É como se a gente tivesse aqui a praça circular, né? Aí tá lá o caboclo aqui, correndo lá na praça, papapá. A gente encontrou aqui uma volta, né? Uma volta, 314 metros. Só que o camarada, ele deu quantas voltas?
7 voltas, né? Se são 7 voltas, eu vou pegar aqui esse 314 e multiplicar por 7. Então, a gente tem aqui, ó, 7 vezes 4 vai dar 28. 7 vezes 1, 7 com 2 dá 9. 7 vezes 3, 21. Tudo bem? Então, ele vai percorrer qual é a distância? 2.198, beleza? E aí, o resultado mais próximo que a gente tem aqui, né, seria 2.200. Como a questão diz que é aproximadamente, esse aí seria o nosso gabarito. De boa, galera, se ficou a dúvida, pode estar comentando aí, que a gente vai estar respondendo vocês. Então, recapitulando aqui, a gente viu aqui o comprimento da circunferência. Utilizei como exemplo bem prático aqui, a gente lembrar da roda de bicicleta, né? O que vai ser a circunferência? É a borda, né? Seria o aro aqui da bicicleta, ou o pneu. O raio, a distância do centro até a borda. Se eu tenho uma distância que vai de um lado até o outro, passando aqui, ó, pelo centro, essa distância aqui seria o diâmetro, tudo bem? E eu coloquei aqui duas formulazinhas para vocês, mas a principal é essa. Geralmente, quando se trata de comprimento da circunferência, eu só utilizo essa daqui, ó. Tudo bem? Aquela que tem um diâmetro eu nem utilizo. Por quê, galera? Porque o diâmetro é tudo isso aqui, né? Ou seja, o diâmetro é 2 raios. Então, quando eu tenho essa fórmula aqui e eu preciso do raio, e a questão ela não dá o valor do raio, né? Digamos que ela te deu lá o diâmetro igual a 10. Aí tu não vai colocar um 10 aqui no raio, né? Tu vai colocar o que então? Tu vai colocar metade do diâmetro, né? Porque o diâmetro não é 2 raios. Então, o raio é como se fosse a metade do diâmetro. Então, toda vez que a questão ela te dá o diâmetro, tu pega metade desse valor e substitui aqui no raio, se for uma questãozinha de comprimento. Aguardo você na nossa próxima aula. Bons estudos. Tchau, tchau.